eles sejam fortes e poderosos, entendeu? Quanto mais forte, mais poderoso, melhor, para que exatamente eu não tenha nenhum pingo de piedade, né? Eu tenho que lutar com ele. Entende? Se você entender, né, que quanto maior a força, maior o ódio, né? Então certas coisas assim, tu bate, mas tu não bate pra machucar. Mas quando tu olha assim, que aquele ali tem peso, tem aquele peso bom de se bater, tu bate com vontade mesmo. Porque, na maior parte das vezes, se tu bater e tu errar, é ele que vem te destruir. Então, né, o amor que você deve ter pros seus inimigos é exatamente que eles sejam fortes e poderosos, né, para que você não precise sentir nenhum pingo, né, nenhum parâmetro de piedade, né, ao ter que confrontá-los, entendeu? Né, não, eu vivo dentro dessa escala, né, muitas das vezes na minha vida, certas pessoas eu deveria ter dado uma lambada com vontade, com um pouco mais de força, né, mas eu vou te enganar não, eu fiquei com pena, fiquei com medo de quebrar. Eu falei, se eu dar uma lambada com vontade, vai quebrar. Se quebrar, morrer aqui, eu vou ser preso. Eu não vou ser preso por ter quebrado isso aqui. Entendeu? Então eu fiquei com medo, né? Então, o que eu fazia? Ó, só vou dar uma lombada bem de leve, uma sacudidela, né? Só pra dizer assim, ó. Olha aqui, eu tô aqui. Tô de olho em você. Entendeu? Mas outros não. Outros você não precisa ter. Na realidade, você não deve ter nenhum pingo de piedade, não. É o que o nosso amigo sacerdote levita, né? Cansou de falar pra mim. Né? Cansou tanto, né? Que já botou até o podão de ele cortar cana no currículo pra buscar trabalho. Mestre, por que você tem uma katana nas costas? Boa. Não tem uma katana. Pra ser sincero, uma katana, ela não é nada sem a espada de treino, né? Ó, tem a katana aqui e a espada de treino acolá, entendeu? Então, para que eu tenho uma katana? Para enfeite. Ou você acha que eu sou daqueles que saem por aí dando espadadas, decapitando os outros, Marombeiro Mirim? Você acha que eu tenho cara disso? Né? Mesmo porque se eu quisesse fazer isso, eu utilizava o meu guarda-chuva dos 46, guarda-chuva, espada dos 47 Ronins, que foi feita exatamente para isso, entendeu? Sai com essa espada aqui pela rua, correndo, levantando ela para o alto, para tu ver que tu não vai ser preso. Agora sai com o teu guarda-chuva aqui. E essa aqui é minha espada de verdade. É desse tamanho exato, essa é a bainha da minha espada. Às vezes eu uso um jornalzinho, cubro ela no jornalzinho e ando com ela debaixo do braço naturalmente. Atravesso, vou do Oiapoque ao Chuí, entendeu? Muito naturalmente, entendeu? E testada e achada digna, né, de todas as ações, afinal. É claro, né? Agora ela tem sido posta em testes novamente, porque eu me assustei. Porque eu prometia pra vocês que o nosso guarda-chuva dos 47 Ronins, né? Ele cortava 2 cocos. Corta 2 cocos, mas prensado. E agora o alvo em movimento. O alvo em movimento é aquilo que eu havia me esquecido. Entendeu? O alvo em movimento é diferente. Ou seja, prensado aqui, ó. Aqui tá prensado, né? Aqui tá prensado, não tá? Ó, a espada vai vir, ó. Tum! Né? Então não tem jeito, vai ser cortado. Agora, ó, se o alvo tá em movimento, ó, percebeu? Então isso precisa ser treinado, né? Digamos assim, vamos pôr a nossa fornalha, né, na força máxima, porque é algo que precisa ser treinado. Tanto que o nosso demônio aqui, ele mandou me lembrar do guindaste, ó. É o guindaste com cara de palhaço. Tá vendo o guindaste com cara de palhaço? Por quê? Vamos entender, né, sobre a nossa espada e lembrar aqui, ó, do nosso demônio aqui ensinando sobre guindaste com cara de palhaço. O que é um guindaste, Marombeiro Mirim? Um guindaste, ele tem uma capacidade. Então, digamos que aquele guindaste, ele tem a capacidade para 1 tonelada, entendeu? 1 tonelada. Mas o verdadeiro limite dele não é 1 tonelada. 1 tonelada tá no papel. Se bater a fiscalização lá, você estiver carregando 1 tonelada e 1 quilo, você vai ser multado. Entendeu? Na realidade, as pessoas nem usam 1 tonelada. No ruim, 800, entendeu? Mas a capacidade do guindaste, ele é de 3, 6, até 10 toneladas. Para aquele que tem 1 tonelada. Então a capacidade dele, por quê? É perigoso. Se aquilo arrebenta, aquilo desaba em cima de alguém trabalhando ali. Entendeu? Então, exatamente foi o que o demônio aqui do papel, ele me explicou. Falou, bom,
em particular, eu gostei muito dessa sua espada dos 47 Ronin, seu guarda-chuva e espada. E você pôs em teste, foi aprovado, mas aí quando você fez em movimento, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Eu falei, pô, mestre, eu sou brasileiro, descendente de japonês, hoje em dia 100% chinês de coração, né? E quando eu mandei o golpe com o alvo em movimento, eu fui para lá na Inglaterra. Mas como assim você foi para lá na Inglaterra? Tentando te desencravar a Excalibur de dentro da rocha. Porque simplesmente em movimento, quando foi, em cima do coco, entrou, atravessou metade do coco. Né? Então, atravessou metade do coco, eu não tenho mais preocupação. Atravessou metade do coco e para tirar de dentro do coco, Marubirubiri. Eu descalço, todo enlameado, descalço, tentando tirar, e o negócio pendurado no coco, eu tentando tirar, e já começando a escorregar, escorredando na minha mão. Aí foi quando a pintura veio e... Né, a pintura veio para exatamente acrescentar. É uma questão de treinos, todas as coisas também são técnicas, jeito, né? Eu não posso exigir de você algo que é uma primeira vez, né? Uma primeira vez, entendeu? Então, vamos treinar um pouco mais até o momento que se torna fluente e se torna eficaz. Então, esse é verdadeiramente o meu guarda-chuva espada dos 47 Ronins, mano. Não é zoeira, não. Mestre, eu tenho problema com TDAH. Infelizmente me criticam por eu ser esquecido. Como driblar isso? Primeiro de todas as coisas, é uma coisa que eu ensino muito. Como é que eu ensino isso? Quando eu bebia. Quando eu bebia, né? Teve uma época, né? Eu até ganhei dinheiro, até ganhei uma quantidade razoável de dinheiro quando eu bebia, né? Através de ser uma pessoa boa, descolada, né? Mas com o tempo eu comecei a ficar chatinho. Né, é claro, né, as dificuldades muito a ver com o nosso país, né, as dificuldades do nosso país, essas coisas todas, né, então fica uma pessoa chata, principalmente sozinho. E eu percebia, então o que eu fazia? Eu falava com os amigos que estavam comigo, né, eu pegava uma carta, eu falei, vou tirar uma carta aqui do meu baralho, vou te dar essa carta aqui. Quando eu começar, né, começar a fazer coisa estranha, né, começar a fazer coisa estranha aqui, você me mostra essa carta que eu vou entender que ou tá na hora de ir embora ou tá na hora de parar de beber. E era o que eu fazia. Então o TDAH, a mesma coisa. TDAH, se você sabe que você tem essa deficiência, por que você não alerta as pessoas? Pede para as pessoas parâmetro de humildade. Se me vê não prestando atenção, só olha para mim e manda eu prestar atenção, que isso vai me refinando, né? Automaticamente, quando tu vai olhando para as pessoas, isso vai te lembrando, isso vai diminuindo a incidência do seu TDAH. Você já viu crianças com síndrome de Down? Se você deixar a criança com síndrome de Down, ela vai crescer assim, ó. Mas aí, constantemente, você está mandando ela botar a língua para dentro, até o momento que ela cresce e a língua fica para dentro. Então, é um parâmetro de humildade. Então, é um parâmetro de humildade, né? Quando você sabe, né, que você tem uma limitação e você avisa as pessoas daquela limitação, não é para simplesmente não tem problema de mandar eu prestar atenção, não é porque eu não queira, é porque o meu cérebro se desliga naturalmente. Entendeu? Então uma questão, isso vai ser até uma forma de você fazer amizade com as pessoas, vai ser uma forma de as pessoas te olharem com bons olhos, muitas das vezes, por que não te olham com bons olhos? Você está conversando com a pessoa aqui, daqui a pouco tu esquece da pessoa e tá apertando a mão da outra aqui e tá indo embora. Mas aí quando você explica essa ação, as coisas se fazem diferente. Boa noite, nosso amigo Renan Marechal. Seja bem-vindo, nosso amigo Renan Marechal. Nosso amigo Google Play está no modo sábio, exatamente isso, nosso amigo Google. Gabriel Velasquez, demônios são bons? Quando eu falo demônios, eu não estou falando demônios do diabo. Entendeu? Você vê, tem asas. Tem asas. Entendeu? Né? Se você olhar com cuidado, né? Parecem anjos, descrição de anjo.
né? Então, quando eu falo de demônios assim, eu descrevo ogros, aberrações, entendeu? Quando eu falo diretamente de demônios, eu não estou falando de diabos. É claro, né? Eu sou médium, né? Eu conheço a ação de demônios também, né? Mas quando eu falo demônio é porque eu gosto dessa palavra, né? Então, ó, eu estou falando, né, de aberração. A aberração que eu pintei me trouxe a mensagem. Ó, quando você bota o desenho de cabeça para baixo, ó, você vai ver um pequeno tronco de árvore cortado e aqui ó, a outra metade no chão. Então, quando você percebe que a aberração que se pautou no papel, ela queria me falar isso, ó. Você tá vendo aqui, ó, tá. Isso aqui tá nítido, né? Agora, eu vou botar de cabeça para baixo, ó. Você tá vendo aqui os olhinhos, um pequeno tronco de árvore cortado e a parte que foi cortada no chão, ele estava ensinando porque o objeto estava fixo. O objeto fixo é diferente do objeto em movimento. Aquilo que eu expliquei para vocês, ó. Pum, direto. O objeto fixo é lindo. É só você pedir para amarrar o teu inimigo e você faz o que quer com ele, né? Mas agora o objeto em movimento, ó, ó, o que acontece, ó? É diferente. Nossa... Príncipe guerreiro de Shiva, Joel Marcolino, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, nosso príncipe guerreiro de Shiva, Joel Marcolino, como é que vai você? Ó, obrigado pelo coração tum-tum, obrigado nosso príncipe guerreiro de Shiva pela rosa de sangue, ó, vamos ao ritual da nossa rosa de sangue, sente o doce aroma da nossa rosa de sangue, senhores, ó. Esse pulmão cheinho esse pulmão cheinho, tudo de mais forte que vocês têm. Você sabia? Ah, mestre, mas eu sou o sujeito mais fraco, eu sou o mais frouxo da classe. Não importa, eu tô falando de vocês. Então, esse pulmão cheinho, essa é a ação que causa as mudanças na sua vida. Não é nada além disso, é esse pulmão cheinho aqui, ó. Entendeu? Mas por que a grande maioria faz questão de contaminar? Eu não sei. Eu não sei, né? Em determinado momento tenho raiva de quem sabe também, né? Então, vamos supor, esse pulmão cheio é a mesma coisa que eu chegar no posto de gasolina e pedir pro frentista, põe aqui a melhor gasolina. Aquela gasolina na NASA, que é R$1.000 o litro. Enche metade do tanque. O frentista vai abrir os olhos, né? Vai dar quase 50 mil reais. Aí quando chega, né? Quando ele devolve a chave, agora completa tudo com água. É a mesma coisa. Entendeu? Então, ó, vamos lá. Sinto o doce aroma da nossa rosa. Concentração energética. Lembra que eu falo para vocês? Mim não faz nada, eu faço todas as coisas, né? Então, sua mente, seu general, ela determina. Mas a nossa mente, né, ela está contaminada, ela está viciosa. Ela acha que ela consegue fazer essas coisas quando ela não consegue mais. Quem que faz? É exatamente seu centro energético aqui, né, que os japoneses chamam também de tanden, né? Tanto que quando você toma um susto, alguma coisa assim, o frio não vem da barriga, não é verdade? Tem pessoas até que vomitam, entendeu? Vem daqui. Tem pessoas até que aperta o coisa e faz xixi nas calças, né? Não é a mente. Entendeu? Então, assim, ó. Então, daqui eu vou determinar. Aqui eu vou engatilhar. Ó, você percebe que quando você volta, você que tenta voltar para aquele momento que você proporcionou para você. Aquele momento importante, né? Que você gerou dentro de você. É como se você tivesse vingado. É como se você tivesse se vingado das suas ações que, de uma certa forma, se você é impotente diante da vida. Entendeu? É como se você tivesse se vingado de ações na qual você é impotente dentro da vida. Ações, querendo ou não, psicológicas, subconscientes. Por quê? Então, quando eu determino, eu ajo. É como se eu estivesse treinando a minha espada e cortando coisas ao meio. Cortando coisas ao meio e automaticamente o meu eixo de vingança sendo alimentado. Lembra que água límpida demais não gera vida? Entendeu? Então é esse movimento, é o looping
energético, né? E o retorno, né? Um pouco mais leve. Você sabe o que se assemelha a isso? Isso aqui se assemelha a você pegar R$100 e ir pro bar, gastar num bar. Pegar R$100 e ir pro shopping, 200, R$300 e ir pro shopping, comprar roupa. Às vezes vai comprar uma roupa que não achou bonita lá e aqui vai achar feio. Vai numa praça de alimentação para distrair. Isso são loopings energéticos. Só que são loopings energéticos pautados através do dinheiro. Entendeu? Esse aqui é um looping energético totalmente, mestre. Dá para fazer sem a rosa? Dá para fazer sem a rosa. Né? Ó, exatamente aquilo que eu falei para vocês, ó, concentrei, respirei, vou dissipar, dissipei, né? Quando eu dissipo, aí quando eu trago aquilo para mim, dá para fazer de qualquer outra forma, mas aí você precisa o quê? Programar a sua mente a aprender a praticar esse looping energético. Vai economizar uma dinheirama, né? Como diz a doutora Ana Beatriz. Ó. Quando eu boto em letras garrafais aqui, igual dos antigos crentes, quando escrevia lá na linha do trem, só tem um motivo, né? Porque é ensino cabeça de chave importante. O que ele fala assim? O que ela fala? O excesso de qualquer coisa esconde grandes escassez interiores. É um looping e nada vai bastar ter um limite. O que aumenta não é o grau da felicidade, mas grandemente os dos vícios. Entendeu? Então, tudo provocado pelo quê? Pelos excessos. Então, você percebe que os loops, que a grande maioria das pessoas que são muito pautadas em dinheiro, elas dão loops através do dinheiro. Através do dinheiro para ir no shopping, pedir uma pizza, pedir assim assado. E quando percebe que se a felicidade está saindo cara demais, em determinado momento, é preciso se sentar e rever esses conceitos. Né? Caso contrário, daqui a pouco está querendo achar que todo mundo tem que ser igual a ele. Todo mundo tem que ser igual a ela, quando na realidade não são. Por isso que eu falo do retorno da Cracolândia. É melhor que a Cracolândia esteja por perto, que automaticamente o cheiro que você vê, até mesmo dessas ações financeiras, né, até fica desapercebido. Fica desapercebido. Até com uma Cracolândia, né? Exatamente aqueles gastos desnecessários que uma pessoa tem, fica desapercebida. Por isso que eu, Zica Pedro do Marrocos, presidente interino dos cracudos, estamos aqui trabalhando para o retorno da Cracolândia. Afinal, perto de cachorro e de criança, né? Ninguém nunca peidou, não é verdade? Mestre Vitor, o que você acha de quem fuma pode? Pra ser sincero, né? Eu já fui jovem também. Então, ele tem aquele, digamos aqui, aquele charme, né? Tem aquele charme natural que os jovens gostam. Querendo ou não, pode comparado a um cigarro normal, né? É muito mais um pode. Mas é aquilo que eu falo pra você. Da mesma forma que um faz mal, o outro faz mal também. Está sendo até provado, né? Que faz até mais mal que o cigarro. Né? E a própria indução viciosa. Às vezes eu não digo nem que você vai se viciar pelo uso da fumaça, mas o ritual vicioso, isso pode também. Eu, em particular, eu fico ligado a rituais. Eu posso usar uma coisa assim, eu não gero dependência, mas eu fico viciado ao ritual. Eu aprecio o ritual. Eu aprecio meu corpo que levanta, meu corpo que anda, meu corpo que pratica a cada segundo. Cada segundo dessas coisas eu vou me lambendo e eu vou me deliciando. Entendeu? Então, o que eu acho? Acho exatamente isso. É até interessante, né? É uma coisa bem para jovem mesmo, mas que não vale a pena alimentar, né? Porque aquilo os problemas que não são vistos hoje, eles vão ser simplesmente cobrados no amanhã. Essa é a verdade. Nosso príncipe guerreiro, como é ser honesto consigo mesmo? Olha só que coisa legal, nosso amigo João Marcolino. Ser honesto com você mesmo é você se entender suas fraquezas, suas limitações,
Entendeu? O próprio mestre Jerônimo tem. Cara, eu sou um animal. Eu tava no canal dele, eu anotei todas as coisas, mas esqueci de salvar. Eu esqueci de salvar não, esqueci de salvar o vídeo para trazer para cá. Né? Então o próprio Jerônimo tem, quando ele fala de estoicismo, ele fala algo importante. Né? Existe um ensino estoico que fala assim: coragem para mudar as coisas, aquilo que você pode mudar. Serenidade para entender aquilo que não pode ser mudado. Entendeu? E sabedoria para entender um ao outro. Bom, se eu não tenho sabedoria, né, como que eu vou entender aquilo que é para ser mudado, aquilo que não é para ser mudado? Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca o tempo todo? Entendeu? Então, ser honesto com você mesmo é exatamente isso. É esse parâmetro de serenidade. Ser honesto com você. Né? Querendo ou não, esse é o princípio de base. Quando eu falo, nosso amigo João Marcolino, quando as pessoas me perguntam qual é a minha religião, né? Eu falo que a minha religião é tocar o botão live, né? E eu me tornar a religião, eu embaixador, né? Do meu próprio eu os seguranças dessa embaixada, até mais os seguranças do que os cidadãos que entram e saem dessa embaixada. Porque eu faço da minha conduta a minha religião. É exatamente isso. Fazer da sua conduta a sua religião é quando você é honesto com você mesmo. Quando você é honesto com você mesmo, você vai ser desonesto com os outros. Por quê? Tem como? Não tem como. Uma pessoa desonesta consigo, ela é desonesta com outra. Afinal, é o único o único caminho. O único caminho é o único caminho que sabe fazer. E uma pessoa que é honesta com ela mesma. Então eu sou honesto diante das minhas dietas, quando eu faço aqueles cálculos. Né? Então, quando eu tenho esse princípio de honestidade, é aquilo importante. Tanto que eu, em particular, eu sei que uma pessoa gosta de açúcar. Né? Eu sabendo que a pessoa gosta de açúcar, eu sou honesto comigo. Bom, eu uso adoçante, mas automaticamente eu pergunto: o senhor quer com açúcar? Ah, não, pode ser com adoçante mesmo, entendeu? Então é uma questão de honestidade, né? Honestidade e entendimento. Melhor forma de honestidade é exatamente aquilo que você vê no corpo de alguém, aquilo que emana do corpo da pessoa. Né? Os cuidados que ela tem com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua pele, com todas essas coisas. Essa é uma forma de honestidade que muitas das vezes não dá. Tanto que quando eu competia, né, no fisiculturismo, quando eu era mais jovem, lá da sua idade, entendeu? Eu achava que isso era que eu ia toda semana eu tinha que me apresentar na academia, né, de sungão, para fazer poses, e automaticamente o coach, o treinador, né, pesar, né, e ver o que precisava ser melhorado. E eu achava engraçado, porque eu falei: essa sim é entrevista que não dá para negar, não dá para mentir. Existe aquela entrevista que eu escondo um monte de coisa dentro de mim. Só não falar, só dizer que é mentira. Mas agora, quando tá explícito ali... Ué, semana passada tu tava com 76. Que diabo que você fez? Era pra estar com no mínimo aqui 74, 75. Aqui que você tá com 80. Aí tem como ser mentiroso? Tem como ser desonesto? Mestre, você é católico? Não, não sou católico, nosso amigo Marcos. Mas tem um grande e um profundo respeito, né, à religião católica, nosso amigo Marcos. Mais ou menos, meu pai e minha mãe eram bonitos, top model, lindo, beleza, boa. Exatamente isso, nossa amiga Magali 2024. Nosso príncipe guerreiro de Shiva, muito obrigado pelo ticolé. E agora vamos aqui ao exercício. Querendo ou não, esses são exercícios importantes. Mestre, quando tu faz esse negócio meio afeminado, você faz porque você gosta ou você faz porque você quer? Eu faço por exercício, maravilhoso, de atuação. Tudo aquilo que é difícil dentro do exercício de atuação é dinheiro que está entrando na sua conta, entendeu? Então vamos, JJ. Vamos ao nosso JJ TikTok, JJ TikTok, JJ TikTok. Peraí. Olha a faca.
Não mexe com quem tá quieto. Bom, mas mestre, agora você pode explicar. Você pode explicar a ação do kata? Bom, a ação do kata, ela foi simples. Exatamente, né? Eu avisar, eu encher o pulmão para só assim eu agir. Ah, mas mestre, isso aí já deu tempo da pessoa chegar em casa, dormir, acordar no dia seguinte, já ter ido trabalhar? Sim. Exatamente, esmiuçando esses caminhos que todos nós ganhamos dinheiro. Entendeu? Ah, mestre, mas o certo pelo menos era o quê? Eu ter enchido antes, ter gritado, olha a faca, e entrado? Sim. Isso aí nós vamos deixar para uma próxima. Nosso amigo Moon, como é que vai você, nosso amigo Moon? Na Cracolândia, os sonhos derretem no olfato quente e a esperança se vende. Exatamente isso, nossa amiga Moon. É aquilo, vocês sabem, né? Vocês conhecem o desenho do meu demônio de Esaú, não é verdade? Exatamente, quando nós vendemos nossas pérolas, né? Vendemos nossas pérolas a porcos. Ou simplesmente quando nós trocamos, né, aquilo que nós temos de mais importante por um prato de lentilha. Entendeu? Exatamente isso. Mas será que isso é bom ou isso é ruim? Muitas daquelas pessoas que estão ali, mano, Beromerém, elas foram basicamente forçadas a entrar dentro daqueles caminhos. Entendeu? São forçadas, né? Existem certas situações na nossa vida, se você depender dos serviços, das coisas assim, né? Você não tem como você depender e automática, muitas daquelas ali acabam achando como se fosse um remédio, né? Acabam achando conforto ali dentro, Marubelli. Essa é a verdade. Que existiu as verdades secretas com a Grazi Massafera? Eu não estou dizendo que é assim, mas é um mundo bem assim, mano, Beromerim. Né? Aquele mundo esse mundo de estrelatos, essas coisas todas, o que mais se tem, isso não é nenhuma mentira, o que mais se tem são drogas, essas coisas todas. Alguns entram e saem, e outros simplesmente não saem nunca mais, entendeu? O trono enferrujado não esquece quem sentou, mas a ferrugem lembra quem sangrou por ele. Exatamente isso, né? Por muitas das vezes, peraí, tem um pensamento que veio à mente aqui, quando eu faço, assim, não é um pensamento, foi exatamente uma poesia que eu ia fazer, só que ficou na minha mente e eu não pus lá na minha rede azulzinha. Né, que simplesmente, por que eu não bato nele? Eu não bato nele por não estar batendo em mim mesmo. Entendeu? Eu não bato nele por exatamente para não poder bater nos meus pecados do meu eu anterior. Entende? Né? Então seria uma postagem. A postagem, quando eu desliguei, eu fiz 3 postagens, desliguei para ligar a live. A postagem seguinte seria exatamente essa. Livramento, Mauro Berman, livramento. Lembra que eu falo sobre livramento para vocês? Muitas das vezes, né, Deus põe o profeta Elias diante de você. Envia o profeta Natan diante de você para você julgar a sua própria causa. Aí o que você faz? Você não aceita aquela causa para si. Ou você repudia, ou você agride, ou você violenta de alguma forma. E automaticamente, assim como aconteceu com Davi, né? Davi desejou, essa pessoa que cometeu tal ato merece sofrer 4 vezes mais. Automaticamente morreu os 4 filhos de Davi. 4, se eu não me engano, né? 4 grandes atrocidades aconteceu com ele. Entendeu? Então essa é a ação do livramento. Eu estava pensando sobre isso. Sabe aquelas pessoas, né, que criticam, né? A gente vê policiais, coisas assim, chamando as pessoas de ô cracudo, ô viciado. Já parou pra pensar quando essas pessoas têm um Alzheimer, alguma coisa assim? Fica igualzinho, mano. Pois é. Talvez seja a essência do karma.
Talvez seja a essência do karma. Eu, em particular, eu sempre acredito na essência do karma. Né? Não tô falando só, policiais é normal, para ser sincero, né? O policial, ele tá ali, ele tem mais direito de chamar a pessoa de cracudo, de viciado, do que o padeiro, entendeu? Mas você vê assim, mas você vê a forma que eles tratam, né? Você vê certas pessoas, né, com o jeito que trata. Agora, olha para essas pessoas quando tem um Alzheimer, fica igualzinho. Será que isso é karma? Será que isso é para dizer que, né, que muitas coisas na nossa vida são livramentos? Né? Então é uma coisa que não dá muito para se explicar, entendeu? Cada um vive e vê, né, de uma forma. Nosso amigo apóstolo Rogério, mestre, a guerra faz parte da humanidade? Sempre faz e sempre fez e sempre fará, nosso amigo Rogério. Nosso amigo Daniel Mendes, mestre, quem é aquela mulher que aparece em seus vídeos antigos? Nos meus vídeos antigos? Nos vídeos antigos eu não tinha mulher nenhuma, eu sempre fiz sozinho. Você tá falando da nossa princesa libanesa Maharani Josa Oficial. Uma legítima princesa de um país árabe, exatamente, né? Nos meus vídeos antigos. Inclusive, nós estamos com vídeo novo, nos 2 canais, né? No canal de menor, o vídeo de comemoração de aniversário, né? Aniversariante só tá no final. E no nosso canal aqui, o nosso dueto com a nossa princesa libanesa Maharani Josa Oficial. Nosso amigo Jorge Alzheimer, exatamente. Nosso amigo PH, hoje o senhor vai falar sobre o quê? Hoje eu vim aqui, né, como presidente interino dos cracudos para reivindicar o retorno da nossa Cracolândia. A importância da Cracolândia entre nós, vocês não perceberam. Tem uma importância, suma importância. Sim, afinal, perto de cachorro e de criança ninguém nunca peida, não é verdade? O mosquito precisa existir para a mosca subir no nosso calceito, não é verdade? Então, com uma Cracolândia perto, né? Digamos assim, as cachorradas, né? Os serviços de porcos, né? Da nossa sociedade ficam invisíveis. Então, você vê a importância de uma Cracolândia, né? A culpa é sempre do cracudo. Né? Aquilo que eu explico muito para vocês sobre lobos. Por que os lobos são sempre muito bem-vindos aqui dentro do nosso canal? Porque lobos são fruto da sociedade. Quem que nós não gostamos muito? Não gostamos muito de vampiros, entendeu? Mas, mestre, explica essa essência aí. O que é um fruto da sociedade? Lobo. Ele tem isso aqui. Mas é claro, ele não é flor que se cheire. Também a gente precisa entender isso. A gente não ele é uma sumidade, é uma santidade, que nem você acontece ver na televisão aí. É uma sumidade, é uma santidade. Né? Não, ele já não tem uma boa índole. Por isso que os lobisomens, eles não são nem batizados. Entendeu? Os lobisomens, eles não são batizados, né? Geralmente são 7º filhos, não batizados, entendeu? Então, ele já não tem uma boa índole. O homem mau, o vampiro, entendendo que ele já não tem uma boa índole, pega isso aqui dele e esconde. O que isso vai gerar? Vai gerar um rastro de destruição, Mano Beromini. É óbvio. Entendeu? Né? Então, pra ser sincero, quem que tá certo e quem que tá errado? É claro, a pessoa aqui, o lobisomem que gerou um rastro de destruição, ele vai estar errado. E esse sujeito aqui? É isso que a sociedade, ela não entende. E é isso que a sociedade protege. Esse aqui devia ser todo picadinho e jogado dentro de um ralo. Por isso que quando um dos nossos lobisomens faz isso, todos nós fazemos o quê? Damos uma salva de palmas, né? Fazemos festa. Entendeu? Então você entende que os nossos lobos são isso. São exatamente isso. Ninguém aqui faz papel de santo nem nada disso. Por isso que são sempre muito bem-vindos. São sempre muito bem-vindos. Mais um fruto da sociedade. O que a gente faz aqui? A gente se edifica. Lembra daquela índole ruim?
Então a gente vai edificando, né? Vai pondo um pouco de nobreza dentro daquela índole ruim. É quase uma catequese, entendeu? Mas é uma catequese, não é para ficar bobão, não é para ficar frouxo, né? É para exatamente não sair se mordendo, que nem acontece na maior parte das vezes, um mordendo os outros, entendeu? Então, os lobos que eu falo para vocês do nosso clã, né, que são sempre muito bem-vindos, são esses. O único vampiro bem-vindo é o nosso amigo Sandraco, que nos visitou já em live, né? Sempre me tratou muito bem. O que ficou famoso por um café, né? Então, nosso amigo Sandraco, ele até me falou: mestre, eu não vou te enganar não. Eu, na dúvida, eu falei: vou fazer um vampiro. Eu falei: pô, vai fazer um vampiro, né? Aí ele fez o vampiro, mas ele é sempre muito bem-vindo. Nossa princesa libanesa também, que ela é metade vampira e metade loba, né? Pelo menos é aquilo que ela se rotula. Nosso amigo Moon, mestre, o lobisomem é a sombra que carregamos, selvagem e humana, presente do... Exatamente isso, né? Enquanto muitos, né, gritam à luz do sol, né, buscando o seu lugar, se degladiando, né, buscando alguma coisa dentro daquilo que nunca deu nada para eles, senão eles mesmos, senão a própria interioridade dele. Tem os nossos lobos que sobem diante da montanha e uivam única e exclusivamente para a lua e as suas fases. Hora forte, hora minguante, hora nova, né, hora crescente. Então é essa diferença, né? Para ser sincero, não dá nem para comparar, né, um com o outro. Tanto que o vampiro também, ele não se alimenta de sol, não. Você já reparar, os lobisomens vão para a lua e é de noite. Os vampiros é a mesma coisa. Nosso amigo George, você é um artista muito louco, faz personagens, fala sobre filosofia, religião, muita coisa aleatória. Gratidão, nosso amigo Jorge. Exatamente, a ideia é exatamente essa. Nosso amigo, vamos jogar rolê hoje, mestre? Sim. Não, hoje é dia de descanso. E seu descanso, com o a importância do descanso em nossa vida. Nosso amigo Bigode Murta, né? Vulgo Bigodinho, como é que vai ser nosso amigo Bigode Murta, Biga, e estava sumido por onde andava. Cadê o leão? Cadê o leão? Cadê o leão? Que parece, inclusive parece pra caraca com o nosso amigo Bigode. Aonde que tá o leão, Marobeiro Mirim? Deixa eu pegar aqui, em homenagem ao nosso amigo Bigode Murta. Olha. Ó, o leão tá dentro da caixa de isopor. Não parece ou não parece com o nosso amigo Bigode Murta? Então vamos lá. Vamos encher, né? Se a gente não desmaiar, esses dias eu tava com uma tosse chata. Vamos lá. Se eu não desmaiar, aquilo que eu falo pra vocês, aquilo que não nos mata, só nos fortalece, né? Vamos lá. Se não fosse pra piorar mais, ainda tem que bramar. Obrigado, nosso segue Bigode Murta, por onde tinha andado, nosso amigo. Ó, nosso amigo Bigode Murta, agora vamos mandar um Hurt Me, né? Aquilo que não nos mata, só nos fortalece. Pra ser sincero, esse leão, ele dá vertigem, Marobeiro bem. Mas quando eu fiz correndo, não deu vertigem, é porque aqui eu tô parado, entendeu? Parece que eu tomo um mata-leão mesmo. Já tomou um mata-leão? Que tu fica vendo formiguinha, tu fica com a perna meio coisadinha. Por quê? O que acontece? Vamos lá. Né? Eu não sei se é, mas muito provavelmente é isso. Quando você toma um mata-leão, né, ele interrompe a oxigenação do seu cérebro. Automaticamente, como eu tô parado aqui
né? Eu tô sem trabalhar, né? Sem muito trabalhar, né? O meu corpo, quando de repente eu começo a usar muito rapidamente, né? A minha respiração também interrompe, tanto que eu começo a ter vertigem, a perninha, parece que eu tô, sabe, quando eu tomei aquele mata-leão assim, que eu resisti, o cara soltou, né? Aí parece até que tu tá na Cracolândia. Pois é. Então esse leão, ele traz isso. Esse aqui não, esse aqui é zoeira. Esse aqui é brinquedo. Fui cuidar da saúde mental, mestre. Precisei de um retiro da rede social. Boa, nosso amigo Biga. É verdade. Na realidade, nosso amigo Biga, esse é um dos nossos melhores presenteadores na época do carnaval. Sempre esteve conosco. E, né, as lives não estavam muito boas, não estava muito legal. Mas rede social, não só rede social, o todo, isso aqui é uma das melhores formas de libertação, de limpeza interior. Entendeu? Hoje em dia, quase todas as coisas estão aqui, quase todos os contatos, quase tudo que você imaginar está aqui. Né? Antigamente não, antigamente eu precisava me desapegar disso, me desapegar daquilo, eu precisava, não, se desapegando disso aqui já é muita coisa. E às vezes é muito bom, tanto que jejum, quando eu namorava, né, geralmente quando a situação, a relação estava esfriando, alguma coisa assim, eu fazia um jejumzinho de redes sociais, até mesmo de falar com a pessoa. Afinal, a gente se fala pelo telefone, né? Se não me engano, na época acho que não tinha o WhatsApp, começou depois. Entendeu? Né? Depois que começou o WhatsApp, que se tornou mais fácil, mas até então não existia o WhatsApp, entendeu? Então, a gente não se falava, e o que isso gerava? Né? Você consegue entender? Aquele todo dia, maçante, automaticamente você dando um intervalo dessas coisas ali, né? Você acaba gerando, né, um vazio mais interessante para se preencher com coisas novas. Tão importante o jejum disso aqui quanto o jejum com o alimento. Esse é meu conselho. Tão importante o jejum disso aqui como o jejum com o alimento. Aquele jejum que você manipula alimentos, né, que é feito nas religiões, né, ele tem de suma importância, porque a tua barriga vazia, ela vai gerar revoluções interiores, as suas entranhas. Obrigado, nosso amigo Bigode Murta, muito obrigado pelo boné da obscuridade. Ela vai gerar revoluções interiores, entendeu? É a necessidade de me alimentar. E eu vou me alimentar com o quê? Com o espírito, né? Vou me alimentar com ensinos, automaticamente eu acabo gerando um fortalecimento. Né? É como se fosse o efeito dopante de uma droga. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui, você vai perceber que quando você fica longe disso aqui, isso vai gerar, não é aquela fome, mas aquela incitação de fazer algo. É quando as coisas acontecem. Entendeu? É exatamente o favorecimento, né? É o favorecimento do jejum através disso aqui. Obrigado, nosso amigo Bigode Murta. O boné da obscuridade. É exatamente isso aqui, né, nosso amigo Biga? Às vezes é bom ficar aqui, dentro da escuridão do seu eu. Só sua mente. Só sua mente, até o momento que você descobre. Obrigado, nosso amigo Bigode Murta. Obrigado pelo... Caraca, pra trazer o coração aqui, parece que ele tá amarrado a uma cangalha de óculos. Até o momento, a tua mente que você descobre, passar a ouvir o bater do seu coração. Essa é a verdade. Essa é a verdade do jejum, essa é a verdade, né, do desapego. O desapego, ninguém se desapega daquilo que não gosta, verdade? Daquilo que eu não gosto, eu chuto abismo abaixo e já vai tarde, né? Mas ninguém se desapega daquilo que não gosta. Então o desapego, ele vai gerar aquela energia. Então aqui dentro da escuridão, o meu corpo, de uma certa forma, ele quer estar buscando por algo.
Mas como eu não estou enxergando nada, um palmo diante do meu eu, a minha mente ela vai se harmonizando em mim até o momento, ó, que eu encontro o meu eixo emocional, o meu coração. Esses dois aqui, infalível. Quando esse aqui obedece o comando desse aqui, infalível. Impossível ser derrotado, como dizia Sun Tzu. Saiba quem é você e saiba quem é seu inimigo e não tem como você ser derrotado. Esse aqui é o inimigo de todos nós, o coração. Isso está escrito na Bíblia, se eu não me engano é livro de Jeremias, que ele fala, né? Traiçoeiro é o coração e perverso, quem o conhecerá? Entendeu? Então esse é nosso inimigo. Então se você não souber domá-lo, ele sempre, né, nos enredará e sempre nos porá em caminhos difíceis. Agora, ó, tenta conversar com ele. Tenta conversar com ele, ó, na luz. Ó, não dá, quase não enxerga. Ó, você vê aqui, ó, que as espadas, as coisas, ó, ficam muito facilmente, né? Eu consigo ver, mas aqui ele perde a luz, ó. Mas agora dentro da escuridão, não. Ó, dentro da escuridão, ó, tudo mais simples. Então aqui é o benefício da escuridão. Na penumbra, na escuridão, é onde encontramos a nossa paz. Muitas das vezes a paz que nós buscamos está exatamente nesse silêncio aqui, que nós não fazemos. Né? Se você fizer esse silêncio pelo menos uma vez ao dia, é a mesma coisa, né? Daquele hábito de você pegar o seu celular e esvaziar a sua caixa de mensagem, fazer a limpeza dele, entendeu? Nosso amigo Lucas Moretti, boa noite, nosso amigo Lucas. Nosso amigo rolê hoje, mestre. Mestre, começou live faz tempo? Eu não sei, pra ser sincero, deve ter um mostrador de quanto tempo eu fiz a live, Marombeiro Merim. Mas eu não vou te enganar, não. Até hoje eu ainda não encontrei onde que tá esse mostrador. Eu nunca sei o tempo que eu fiz live. Mas muito provavelmente deve ter 1 hora, alguma coisa assim. Nosso amigo Biga, gratidão, mestre, uma ótima live. Gratidão, nosso amigo Biga aí. Né? Eu prezo para o encontro do seu próprio eu e o encontro de todos nós. Como diz a nossa monja Coen, que os méritos da nossa prática, né? Que os méritos da nossa prática... Peraí, deixa eu ver o papel. Que os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres e seres. E que todos possam encontrar o caminho iluminado. É isso, exatamente isso. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que todos e todas possamos, juntos, encontrar o caminho iluminado. Exatamente isso. Você sabia que quando eu tenho a coisa na ponta da língua e eu esqueço, isso não é ruim? Isso é bom. Meu. Entendeu? Isso é bom, meu. Mas por quê? Eu já percebi isso. Foram anos e anos na Testemunha de Jeová estudando, né? Nunca fui um membro, né? Mas estudando. Eu percebia que certas coisas não saíam de dentro de mim porque eram importantes. Consegue entender? Eu pus um grau de importância tamanho que o meu corpo não queria desagarrar. Então, muitas das vezes, tem certas coisas que simplesmente eu não entendo. Por que não quer sair? Se eu leio... Não, pelo grau de importância que eu dei à minha própria meditação, meu próprio corpo, meus anticorpos, né? Estão lutando para eu me desapegar daquela ação. Essas Brahma aí tá... pra ser sincero, é Brahma, como é que fala? Sem álcool, na realidade. É Brahma sem álcool, ficou melhor, né? Pra ser sincero, isso aqui era só o suporte. Esse aqui era só o suporte, Marombeiro Mirim. Era só o suporte, né?
Esse aqui era só o suporte, né, de todas as quinquilharias que eu botei na minha cabeça, até o momento que só o suportezinho já ficou bonitinho. Né, agora sim, já posso me enredar, né, de acordo com o velho jargão popular, né, não existe bom homem que nunca tenha tomado um chifre, ó. Então, agora já posso, ó. Ó, já tem um chifrezinho bonitinho, ó, douradinho. Nosso amigo Lipe Vila, mestre, manda um abraço para Maria Clara, é sua fã. Um abraço para Maria Clara. Essa wakizashi aí atrás, isso aqui não é wakizashi, o wakizashi é esse aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. Não posso mostrar, né? O wakizashi é essa aqui, entendeu? Essa aqui é uma katana, entendeu? É uma katana. Ela é, pra ser sincero, é enfeite. Tem como você pegar ela, botar assim e sair correndo pela rua? Tem como? Você não vai parar, não vai preso? Né? Você não vai preso, entendeu? Então ela é enfeite, né? Esse aqui que tá aqui do lado é o bacabô, régua dos bobos, né? Essa aqui eu treino para exatamente fazer o serviço certo com essa. Não é como diz o meu amigo Bruce Lee, quando ele me explicou, ele falou, ó, acabe com as folhas do bloco, acabe com as folhas do rascunho, mas do dia da prova, não rasure a prova. Ele falou, pra ser sincero, a coisa mais engraçada que ele falou comigo, né? Ele falou, acaba com as folhas do bloco, de tanto treinar, mas no dia da prova, né? Não rasure a prova. Né? Então a minha mesma aqui, testada e achada digna, né? Pronta para batalha, é essa aqui. Eu chamo do meu guarda-chuva espada dos 47 Ronins, entendeu? É do tamanho de um guarda-chuva, cabe em qualquer lugar, e se eu levantar ela e sair correndo, ó, não tem problema nenhum. Né? O grande problema hoje em dia de espadas, Marumberumiri, é a aproximação. Até você se aproximar, Marumberumiri. Então, o grande problema de espadas é a aproximação. Agora, quando ela tá dentro aqui da capa do guarda-chuva, tá debaixo de um jornalzinho, quando você puxa, né? Aí esse problema já é sanado. Então esse problema é sanado. O ruim das espadas é a aproximação. Nosso amigo Lohan, salve mestre Lohan. Você sabe que Lohan seria o nome do meu filho? Eu tenho a foto ali, entendeu? Eu tenho a foto dele ali, quando eu pedi para Deus para pintar, né? Seria Lohan. Salve mestre, salve nosso amigo Lohan. Nosso amigo Alain, manda um salve para mim e Felipe. Um salve para Alain e Felipe. Te conhecendo pelo furador de coco, boa. Se conhecer pelo furador de coco e pela torneira é o que nós temos para hoje. Isso já é muito bom. É aquilo que eu falei para vocês. Eu não quero que eu seja conhecido por eu ter dinheiro, por eu ter um jet ski, mas quando as pessoas, né, me conhecem por ter uma torneira e um furador de coco, isso é para quê? Isso é uma salva de palmas. Alves, manda um oi pro Arthur. Arthur, como é que vai você? Eu vim aqui só pra te ver. Um salve para o nosso amigo Arthur. Nosso amigo Luca Morético. Não vamos lá. Antigamente eu era fissurado em katana. Hoje em dia gosto bem mais das espadas europeias. Exatamente, né? Pra ser sincero, né? Sabe uma espada que eu gostei muito? Aquela espada, né? Aquelas espadas gregas. Eu não sei se é grega ou se é do Império Romano, né? Pela praticidade, inclusive parecida com essa aqui, entendeu? Pela praticidade. Katanas são interessantes, mas o tamanho, né? O tamanho, essas coisas assim, às vezes é comprometedor, entendeu? Ninjas, eles não usam katana, não. Pra ser sincero, os ninjas não é katana. Os ninjas é igualzinho isso aqui que eu tô falando pra vocês. Até o tamanho, entendeu? Até o tamanho, ó. Tu consegue ver o tamanho disso aqui? Ó, esse aqui
É o guarda-chuva do urubu rei, ó. Desse tamanho. Cabe até um fuzil aqui dentro, né? É quase do tamanho dessa espada. Eu tenho a outra espada que eu tenho é desse tamanho aqui. Essa aqui é basicamente aqui. Então tu já vê o trambolho que é carregar isso. É. Agora, olha só o tamanho, ó. Ó o tamanho, ó. Você tá vendo aqui? Esse. Agora só, vou passar assim, ó. Tamanho, pra tu ver o tamanho desse. Entendeu? Então os ninjas em si, eles não usavam, não era katanas. Até usavam uma katana quando eles pegavam de um samurai. Tinha qualidade, alguma coisa assim. Mas eram espadas curtas. Essas espadas, elas são tão eficazes quanto uma katana, é claro. Se uma espada longa, se o cara tem a oportunidade de lutar com uma espada longa num combate corpo a corpo, obviamente que eu vou de lança, não é verdade? Né? É obviamente que eu vou com a espada longa. Mas os ninjas não, os ninjas são o quê? Os ninjas, eles são... eles sabem lutar corpo a corpo, mas qual que é a habilidade maior deles? Né? Atacar pela traição, agir pela traição. Então essas espadas aqui, ela faz o trabalho, barba, cabelo e bigode, como faz a barba, o cabelo e o bigode naturalmente, né? Essa aqui não, para um trabalho, para lutar corpo a corpo, né? Essas coisas assim, separação, entalhamento, lembra de entalhamento, a pontinha dela ali, né? Que pegou aqui, né? Na hora que eu estiver lutando. Essa aqui não, né? Para trabalhos feitos de traição, às escuras, né? É simplesmente aquilo que qual é a palavra que eu termo? Imaginar ser pego de surpresa. Sem aviso a vida dá, sem aviso a vida tira. Se do nada chegar, essa faz o trabalho, barba, cabelo e bigode. Inclusive, se eu não me engano, eu estou na dúvida se foi no exército dos espartanos ou do Império Romano. Eles tinham uma espadinha dessa por causa da mesma coisa. E olha que eles usavam por causa do quê? Manobridade. Eles usavam escudo, não adiantava usar um escudo e um trambolho gigantesco. Então eles usavam escudo e usavam uma, né, com um tamanho menor, mediano e eficaz. Dá uma entrada, nosso amigo Lucas Moretti, dá uma entrada no Núcleo Dharma, canal do Núcleo Dharma, né? Ele faz o teste com todas as espadas que você imaginar. Ele faz com espada, faz com picareta de alpinismo, né? Ele faz com o teste com todas essas coisas que você vê, aí você entende o grau de eficácia, entendeu? Faz com podão de cortar cana, esse aqui, né? Aqui que tá dentro do currículo vitae, ó. Isso aqui é um podão de cortar cana. Então ele faz todos os testes, né? E ele fala assim, essa é a eficácia dessa espada, daquela ali. Né? Ele faz com garrafas PET, ele faz com coco, ele faz com objeto com textura do corpo humano. Nosso amigo Lohan, eu conheci o mestre anos atrás, 3 anos. Boa, nosso amigo Lohan. Muito provavelmente, se você tinha esse nome, eu falei a mesma coisa, porque Lohan seria o nome do meu filho. Namorado da Ana Clara. Mestre, o que você acha das pessoas que não querem evoluir mentalmente, sair da bolha? Ótima noite. Fazer o quê? Uma hora, obrigatoriamente, isso precisará acontecer. Então, muitas das vezes, enquanto as pessoas estão pautadas em ajudar, talvez a pessoa se tranque, abra mão dela. Quando abrir mão e ela se sentir um pouco mais liberta ou menos sufocada, talvez essas mudanças aconteçam. Essa é uma verdade. Um profeta nunca é um profeta em sua própria pátria. Como diz aqui o nosso amigo Levi, né? Nosso amigo Levi falou, dentro de casa é só isso, é só assado. Aí eu tava conversando com ele, qual que é o teu sonho, meu amigo? Meu sonho é ir para uma favela, fazer amizade com isso, com aquilo, com traficante, e depois sair para fazer as cobranças. Nosso amigo Pontinho, live gravada? Não é gravada, nosso amigo Pontinho. Boa noite, nosso amigo LTS.
Entendeu? Muitas das vezes as pessoas se sentem sufocadas, né? Você é assim também. Será que você é assim? Você é cobrado. Aí a pessoa que te cobra, ao invés de fazer melhor, fazer igual, também não faz. E você fica dentro de uma penima de não querer fazer também. Entendeu? Foi aquilo que, vamos supor, quando eu cheguei aqui no Brasil, essa era aquilo que era mais comum, aquilo que fazia eu ir para psicólogo. Eu falava pra psicóloga, por que eu tô aqui? Porque você teve uma crise? Não teve, não. Eu tô aqui exatamente porque eu sou saudável. Para fugir do mundo viciado, da cracolândia que tá lá fora. Entendeu? Tanto que a psicóloga ela falava comigo assim. Na realidade, essas coisas que você fala, esses tópicos que você fala, são parâmetros muito racionais. Mas é aquilo que eu falo, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. É exatamente aquele contexto de... não é porque eu sou certo que eu não posso ser o dono do mundo, eu não posso mudar muitas coisas. Tem muitas coisas que eu não posso mudar, então é nessa hora que a psicóloga ela ajuda. Entendeu? Mesmo você sendo uma mente saudável. Você sendo uma mente saudável, o que você vai fazer? Você vai manter aquela mente saudável diante do mundo contaminado. Às vezes contaminado com dinheiro, arrogância, poder, desonestidade. Então, uma psicóloga nesse contexto ela é interessante. Entendeu? Psicóloga, psicólogo. Ah, tá, desculpa, mas o quê? Mas o que você do curso de Relações Internacionais, seu ponto de vista, acha que pode dar futuro? Eu não sei muito bem o que é isso. Relações Internacionais, como assim? Você quer ser diplomata, alguma coisa assim? Eu não sei. Na realidade, eu conheço muito pouco disso, aquilo que eu falo pra vocês. Aquilo que é mais faltoso em mim é estudo. Aquilo que é mais abundante é ignorância, né? Descarregar caminhão, fazer essas coisas assim. Mas aquilo, ó, de acordo com isso que você está dizendo, se você tiver competência, muito provavelmente sim, entendeu? Hoje em dia, né, a parte turística aqui do Brasil, essas coisas, hoje em dia globalização, né, muita negociação, China, Estados Unidos, Japão, França. Então, se você for uma pessoa competente, coisas assim, se você souber falar outras línguas, provavelmente sim. Vamos supor, fazer relações internacionais. Que língua que você fala? Só falo português. E o resto? Então é mais fácil contratar o quê? Contratar a boca de fumo lá do morro, porque a boca do fumo do morro tem contato com Colômbia, tem contato com os Estados Unidos, tem contato com a Itália, tem contato com a África, com a Nigéria, né? Da onde que eles inventam, da onde que eles aprendem a falar essas línguas? Eu não sei, eu só sei que eles têm relações internacionais muito competentes. Eles têm uma relação internacional muito competente. Então, se você tem competência, sempre às vezes as coisas são dom, vocação. Por isso que quando se fala de sonhos de alguém, sempre é bom pisar em ovos. Porque o mesmo sonho que para um não deu certo, às vezes é o sonho de outro, que é uma vocação. Então, quando existe vocação, a luz emana de você mesmo. Nosso amigo LTS, não tive raiva, mas estou pensando coisas ruins. Infelizmente eu estava bêbado na hora. Mestre, quase foi agredido na faculdade por um policial que não reconhece que é aluno. Não tive raiva, estou pensando agora. Infelizmente eu estava bêbado na hora. Então, deixa pra lá. Vida que segue, entendeu? Vida que segue. É aquilo que eu falo pra você, um VIP não tem rotina. E quem que é o VIP aí? É você. Então, geralmente policiais, aquilo que lembra dos nossos lobisomens, eles também não são flores que se cheiram. Então, se você tem uma rotina de ir para a faculdade e não ir, eu sou doido para encontrar a rotina do filho do meu inimigo da faculdade dele. Então, eu encontrar e eu simplesmente trazer o meu diploma para mim, entendeu?
Então, deixa quieto. Você tem a sua rotina, tu tem a sua faculdadezinha. Se tu passar por ele, né, tu fala com ele, poxa amigo, eu tava bêbado, só me desculpa, né? Alguma coisa assim, e deixa passar, porque policiais são rancorosos. Então, para eles te arrumar como é que se diz? Pra te armar uma coisa contigo, tu tendo uma rotina, cara, pra ser sincero, isso não é pequeno. Entendeu? Então deixa pra lá. Apenas deixa pra lá. Né? Você se machucou, você bateu alguém, coisa assim? Não, então deixa. Você tem sua faculdadezinha e vida que segue. Né? Dentro da próprio contexto de segurança privada, né? Eles falam, VIP não tem rotina. Nesse caso, VIP é você. Né? Vamos supor, tu tem tua rotina, o policial sabe da tua rotina, tanto que, vamos supor, eu tenho problemas com pessoas influentes. E muitas das vezes essas pessoas influentes têm amigos policiais. E quantas das vezes já me pegaram dentro da minha rotina? Quantas das vezes? Você consegue calcular? Irmão do Dava Jones, você é o índio bombado? Não sou o índio bombado, não. Eu estou aqui no retorno, né? Eu sou aqui, presidente interino dos cracudos, reivindicando o retorno da Cracolândia. Agora, vocês me explicam, como é que eu vou tatuar esse Goku aqui no meu peitoral sem a Cracolândia? Me fala, aonde que você encontra uma obra-prima dessa aqui, né? Do Goku, né? Sem ser na Cracolândia? Aonde que eu vou tatuar um Goku desse aqui? Já viu um Goku desse aqui? No mundo inteiro você nunca vai encontrar um Goku assim, senão na Cracolândia. Nosso amigo Joso, obrigado pela rosa, nosso amigo Joso. Faculdade é ruim, Coringa? Exatamente isso. Exatamente, para ser sincero, quando eu estava trabalhando, quando eu passava em frente às faculdades, quando eu via as pessoas assim, eu até me arrepiava. Mas tu arrepiava por causa de quê? Emocionado comigo mesmo. Quando eu vi o jovem da faculdade entrando, se sentava do meu lado, conversando, eu falei, tanta felicidade no coração, não é verdade? Eu conversava, dava cedo meu lugar. É aquilo que eu falo para você, né? Você seja fiel ao pouco. Valorize as pequenas coisas para que as grandes aconteçam, né? Exatamente pensando no filho do meu inimigo quando eu pegar ele numa faculdade. Nosso amigo Antonov, como é que vai você, nosso amigo Antonov? Seja bem-vinda, nossa amiga Eumite. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tomara que a nossa amiga Eumite não entre. Será que ela vai entrar? Ó, apareceu, só o rostinho ali. Ela tem um olhar assim, né? Parece aqueles olhos da onça, da onça que predou o nosso amigo Jorginho. A faculdade é ruim, nosso amigo Joso, obrigado pela rosa. Quantas moedas de TikTok precisa para juntar R$1? Para juntar R$1, você precisa de 200 moedas, mais ou menos. 200 moedas você receber, entendeu? Eu recebi daqui, entendeu? Mas quando você dá, já é diferente, né? Eu não sei fazer esse cálculo, não. É um cálculo... Mas para eu fazer R$1, eu basicamente preciso de umas... Agora eu não sei se é $1 ou é R$1. Agora você me deixou na dúvida, nosso amigo Coringa. Me deixou na dúvida. Eu não sei se é $1 ou se é R$1. Nosso amigo Antonov, boa noite, mas sozinho de novo, sem o objetivo... Sem objetivo presente, algum conselho? Esse é o momento do espairecimento. Apenas se lembre, né? Enquanto a vida, há esperança. Esse é o momento do espairecimento. Quase todas as vezes que eu fiquei sozinho, eu só mudei para algo melhor. Entendeu? Eu só mudei para algo melhor. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de me encontrar, todas as vezes que eu tive a oportunidade de ter uma interrupção na minha vida, eu só mudei para algo melhor, nosso amigo Antonov. A ideia é essa. A gente cai para quê? Para levantar, né? Vamos supor, eu tive meu joelho operado. O meu joelho, né? Quando eu gostava muito de chutar, era a minha perna boa.
Era minha perna boa, né? Excelente. Eu dava aqueles saltos do Van Damme, tirava latas do alto, fazia um monte de coisa, né? Mas você sabe qual que foi a vantagem? Depois que eu operei, eu achei, nunca vai ser o mesmo. O que aconteceu? A perna ficou melhor do que era antes. Só que depois ela ficou, de uma certa forma, espiritualizada. Como se a energia, né, a energia daquilo que foi renunciado tivesse ficado. Foi quando começou a fazer as coisas esquisitas. Entendeu? Da moeda no escuro, na moeda no escuro, né? Chuta do nada e acertar a moeda, né? Sem acertar em nada dentro de um quarto, 2, 3, o tempo todo. Entendeu? Então, essa dificuldade que automaticamente traz uma nova edificação. Ó, o tiro que eu levei aqui na minha mão. Eu levei um tiro aqui na minha mão. Levou minha mão toda. Olha que engraçado, o tiro foi subindo, foi subindo, foi subindo e veio exatamente pro dedo que aperta o gatilho. Olha que coisa engraçada. Não parece o karma? Não parece a ação do karma? Essa mão deu um tiro nessa mão que automaticamente subiu pro dedo que aperta o gatilho. A essência do karma, a transformação, edificação. Mestre, o que você acha sobre a Agenda Global 2030? Não tenho nem noção do que seja essa Agenda Global 2030, nosso amigo Joso. Não tenho nem noção do que se trata. Eu não sei se é zoeira, eu não sei se é da Globo, eu não sei se isso é das Nações Unidas. Nosso amigo Alves, mas você não é ignorante não, pelos seus conselhos você é inteligente. De uma certa forma, sim. É aquilo que eu falo, eu tento trazer um padrão de bom discernimento dentro da minha simplicidade. Você não vê que eu invento coisa, não tento falar difícil, tanto que eu estou interpretando. Se você me vê falando que nem eu, você percebe a minha ignorância. Você percebe de imediato a minha ignorância quando você vê eu falando sendo eu. Então, quando você conversa com um personagem, é uma coisa, entendeu? Obrigado, nosso amigo Joso, pela rosa. Obrigado pela honrosa. Eu não consigo esquecer uma paixão antiga. Você pode me dar um conselho, por favor? Primeiro de todos os conselhos, não é uma questão de esquecer. É uma questão de superar. Né? Parece até banal, parece até corriqueiro, né? Mas não é esquecer. Quando você usa esse termo esquecer, você está tentando cortar algo que não pode ser cortado. Né? Foi algo que você conheceu, foi algo que de uma certa forma, né, ainda está vivo. Então, e como que eu supero coisas? Como é questão de superar? Como que eu supero algo? Será que eu supero algo ficando lá, girando ao redor do eixo daquilo que eu quero superar? Nunca saio do lugar. E como é que eu supero algo? Eu deixo ele quieto ali e eu vou na busca de um outro bem, né? Que simplesmente vai me trazer ou vai me satisfazer, né? Igual ou melhor com aquele algo que eu estou tentando superar. Então, esse entendimento, o que precisa ficar firmado aqui? Você precisa entender aquilo que é peso daquilo que é combustível. Peso. Girando ao redor daquele algo, estou gerando peso. Principalmente, eu não posso ter aquele algo. Só gero peso e eu vou ficar traumatizado. Essa é a verdade. O que é combustível? Eu guardei esse algo aqui. Com a energia daquele algo guardado, eu sigo uma nova trajetória e eu vou desbravando e conhecendo mundos novos. Combustível. Uma boa história se formando, né? Um bom manual de como eu venci aquele algo, diferente daquele que fica girando ao redor do próprio eixo. Entendeu? Lembre disso quando se trata de superar, não focar no peso, mas no combustível.
não no peso, mas no combustível. Aí você vai entendendo, é quando você busca a autoajuda em cima daquela situação. Mestre, você me lembra o Ricardo Milos. Boa, ficou feliz, para ser sincero. A pessoa que me compararam, que eu fiquei mais feliz, foi com o Ricardo Milos, até hoje, né? Foi porque eu fiquei mais feliz. Eu até tenho o lenço, ó. Esse lenço aqui, que ele é o lenço do Ricardo Milos. Vamos botar o lenço aqui do Ricardo Milos. Vamos botar aqui. Aí vai ficar mais parecido aí. Essa foi a pessoa mais feliz. Pronto, agora sim. Ele não anda com um lenço assim? Nosso amigo Pedro, ô louco, seja bem-vindo, nosso amigo Pedro. Você... Nosso amigo Pedro Temponi, você malha? Sim, eu malho todos os dias. Só que só malho em casa, entendeu, Pedro? Só em casa. Nosso amigo Alves, boa noite, obrigado também pelo seu conselho. Gratidão, nosso amigo Alves, para você também. Vou dormir, ótima noite, nosso amigo Pontinho. Eu também vou dar uma descansada, que já tá batendo dar uma descansada, que eu preciso fazer uma refeiçãozinha, né? Então, Beth, boa noite, nossa amiga Beth. Nossa amiga, como superar a perda? Boa, como superar a perda? Lembra que eu falo para vocês ali? Peso, combustível. O que é o luto na vida de alguém? Eu não estou dizendo que essa sua perda pode ter sido ação de um luto, mas um luto, uma perda é muito próximo um da outra. O luto nada mais é que um último adeus que eu estou dando para aquele ser. Então eu preciso me organizar interiormente e montar exatamente aquilo que vai restar daquele ser em mim. Só que as pessoas, ao invés de fazerem isso, ficam abraçados àquilo que perdeu. De uma certa forma, fica abraçado ao morto. E pior, tem pessoas que trazem isso para você. É uma essência até demoníaca, Satanás. Tornar os seres tão miseráveis quanto ele mesmo. Entendeu? Então, exatamente, você viver aquilo ali e transformar não em peso, mas em combustível. Mas mestre, como assim? Peso vai ser aquele algo torturante que você vai ficar carregando uma vida inteira. Isso é transformar em peso. Você vai conhecer muitas pessoas que carregam situações assim, Agora, combustível é quando você percebe, que aquela pessoa, ela se alegra, ela sorri, ela vê com bons olhos, porque ela desenvolveu uma perspectiva bonita, daquele ser ou daquilo que se perdeu, entendeu? É tudo uma questão de mente, É fácil, não é tão simples quanto eu falo, Mas é aquilo que precisa ser buscado, mesmo porque com esse parâmetro de entendimento, pouco a pouco vão se encaixando, entendeu? Exatamente, as peças vão se encaixando pouco a pouco. Então é uma questão de superar exatamente, é uma questão de superar e organizar. Vamos supor, como lidar com a perda. Aquele algo se foi, muitas das vezes eu não vou ter mais, não vou tê-lo mais. Mas como que eu estou edificando ele aqui? Como ele está edificado? Eu preciso entender, no meu presente, no passado eu não preciso entender mais, já fui deixado. Mas aí como ele vai estar edificado? Hoje no meu presente e amanhã no meu futuro. Entendeu? Diante das ações da vida. Exatamente assim. Pessoal, chegou a hora de finalizar a nossa live, Obrigado, nosso amigo Zero, muito obrigado, que presente é esse, pelo feliz dia do... Obrigado, feliz dia do não sei o que, obrigado, nosso amigo Zero. Então...
vamos finalizar aqui a nossa live. Eu não sei, de repente eu abro uma live mais tarde, né? Mas preciso dar uma descansada, né? Vou comer um lanchezinho e daqui a pouco estamos de volta. Obrigado, nosso amigo Lucas. Obrigado a todos os nossos seguidores, né? Obrigado, nossos presenteadores. E até nossa próxima live, senhores. Olha os gorilas sacudindo a jaula do zoológico. 100 homens contra um gorila. E quem que vai ganhar? Eu fico com o gorila. Vamos lá.